Queria introduzir para vocês Antônio Cabreira, é presidente do Grupo Cabreira de Agronegócio, que opera em 10 estados brasileiros, tem pós-graduação em produção animal, com 29 anos foi nomeado ministro da Agricultura e Reforma Agrária, sendo o mais jovem ministro do Estado da República, membro da Academia Nacional de Agricultura, cadeira 25, membro fundador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, membro fundador do Instituto Brasileiro do Direito e Religião, membro fundador da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, membro do Board of Directors World Reformed Fellowship, presidente do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil, casado com Ângela, tem 4 filhos, Bárbara, Antônio, Vitória e Giovana. E agora vou acrescentar, que está fora do script aqui, eu acho que é o proprietário de uma das maiores bibliotecas particulares, privadas do mundo, tá? Com 65 mil volumes, a última vez que eu perguntei. É isso mesmo? 65 mil volumes. Eu fico babando só de ver as fotos. Antônio Cabreira está com vocês. Obrigado, pastor Piragini. É uma alegria muito grande poder retornar aqui. A última vez que eu vim aqui na PIB de Curitiba, estava em construção esse templo. Que bênção. Parabéns pela infraestrutura, por esse trabalho de vocês. Boa noite. Eu quero dizer da minha alegria imensa de estar aqui hoje nesse encontro do GKPN, ter essa visão privilegiada que a gente pode ter aqui da frente, uma plateia maravilhosa, com todos esses palestrantes. E eu quero começar dizendo que eu tenho certeza que no final eu vou levar um puxão de orelha do pastor Elias, porque eu mudei radicalmente a minha apresentação. Eu sei que tem aqui mais de 200 empresários que não são cristãos. Então eu quero pedir um pouco da sua atenção e que você procurasse ficar um pouco atento naquilo que eu vou falar. E digo isso porque eu teria que falar aqui como é que eu treino a minha equipe, vou falar sobre isso, né? Mas eu fiquei pensando, falei, puxa vida, você tem aqui o Jack, que vai falar da Toyota, os sistemas que eles usam lá, que é uma empresa que eu tenho uma grande admiração, tem o Edmiston, que vem da Inglaterra, um dos maiores grupos da Inglaterra, a Mercy, que vai falar toda aquela experiência que ela tem no Banco Mundial. Eu vou ficar falando lá só da minha equipe do agronegócio aqui do interior do Brasil. Então eu tenho assim no meu coração que ninguém pode animar alguém se não estar animado. Eu acho que ninguém pode entusiasmar se não estiver entusiasmado. Então eu quero falar um pouco ao seu coração. Se eu tivesse que treinar alguém aqui, eu não quero falar como eu treino a minha equipe, mas eu quero falar como eu treino o meu coração. Então eu quero compartilhar isso com você que é dono de empresa, com você que é empresário. Não sei se você tem um colaborador, ou se você tem 100 mil colaboradores, mas antes da gente treinar esses colaboradores, a gente tem que treinar o nosso coração. E aonde eu vou, sou convidado para falar de soja, de cana-de-açúcar, eu não consigo falar sobre isso sem falar um pouco desse testemunho pessoal. Eu sei que eu tenho uma palestra que eu vou tratar disso, mas como é que eu treino o meu coração nos meus negócios? Então é isso que eu queria falar com você. Eu queria começar a primeira apresentação. Eu treino a minha equipe quando eu consigo treinar o meu coração. Se a gente pudesse passar o primeiro slide, e aí a partir desse slide a gente vai dar algum segmento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso começar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão, esse nosso treinamento, se eu pudesse dizer para você aqui, olha, eu queria dizer para você que um ente da sua família, não é dos seus colaboradores, mas da sua família, talvez o seu filho, a sua esposa, um primo, ou talvez o seu pai ou o seu avô, ele tem uma doença gravíssima. E essa doença, a gente está aí, ela é muito grave. Eu tenho certeza que você ia sair desse encontro aqui, dessa reflexão, dessas palestras, ia lá conversar com o seu parente, o que é que você tem, qual é o problema que você tem. E eu quero dizer que nós temos uma doença gravíssima no nosso mundo, na nossa empresa, nos nossos negócios, nas nossas famílias, e a gente se esquece disso. E essa doença, ela é tão grave que se chama pecado.
E eu quero tratar isso não como treinando a minha equipe, mas treinando o meu coração, como que eu faço as coisas, porque a gente tem uma solução para isso. Se eu não treinar essa doença no meu coração, eu não consigo treinar os meus colaboradores, eu não vou conseguir montar uma boa equipe se eu não entender isso. Então eu quero dizer que eu quero treinar a minha equipe, eu quero treinar os meus colaboradores, eu quero treinar os meus amigos e empresários tratando disso. Se eu não tenho esse desejo de contar desse remédio que pode curar essa doença que se chama pecado, né, que pode curar isso e dizer assim, olha, eu tenho vontade que você conheça isso, eu tenho vontade que você vá para o céu, e isso pode parecer estranho para muitos aqui que não são cristãos. Eu quero começar falando sobre isso para você. Vou contar como é que a gente faz esses treinamentos, essas coisas todas, mas eu quero avançar um pouco nisso. Até porque a gente está acostumado com o mercado. Quando eu falo de treinamento, qual é o mercado? Que coisa incrível. Eu quero falar para você desse mercado cristão, né? Como é que eu treino o meu coração, como é que eu treino essas coisas dentro de um país que é cristão, o potencial que a gente tem de coisas que existem. Não sei se você sabe hoje que nós temos mais de 200 mil igrejas grandes, claro que não como essa, mas são a que a gente chama de igrejas elegíveis. Então são estruturas incríveis, que elas podem participar de treinamentos de equipes de empresários. Nós temos aí, então, eu acho que eu procuro, quando eu treino a minha equipe, hoje a gente está em vários estados, eu procuro usar toda a estrutura que eu tenho ao lado, e é incrível que eu não consigo usar essas estruturas das igrejas. Então essas igrejas que durante a semana elas não trabalham, elas poderiam estar trabalhando, fazendo alguma coisa sobre isso. Nós temos mais de 60 milhões de cristãos evangélicos, uma população que podia, a gente estar fazendo alguma coisa, podia estar trabalhando em relação a isso, né? Essa religião cristã, esses valores, famílias, tudo isso, movimenta mais de 30 bilhões de reais. Então quando eu faço qualquer treinamento, eu tenho que pensar um pouco nesses números. Estou falando de economia, estou falando de mercado, estou falando de valores, né? E o Brasil, esse país que eu quero fazer esse treinamento, em 2017 ele era a 8ª maior economia. Às vezes a gente vai para 9º, vai para 10º, vai para 11ª, volta para 10º, agora estamos aí entre 8º e 9º. Mas nós estamos aí, entre uma das maiores potências econômicas, apesar de tudo que acontece conosco. Agora, por que a gente tem que falar sobre isso? Eu não consigo falar sobre o treinamento da minha equipe sem falar desses valores que eu carrego no coração. Olha que coisa incrível, mesmo se eu pegar uma área que é totalmente assim, que não quer mais falar sobre cristianismo, não quer falar mais sobre isso, talvez eu vou falar da Ericsson, vou falar da Nokia, né? São países que foram cristãos, eles não falam mais sobre isso. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu estava andando por Estocolmo, encontrei isso na rua e tirei essas fotos de 4 países lá da Escandinávia. Aí você vai ver a Islândia, a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. Olha que coisa interessante, são países que não falam mais desses valores, mas são países que na sua bandeira tem a cruz do cristianismo. Eu falei, puxa, como é que eu posso treinar qualquer coisa na minha empresa com meus colaboradores se eu não puder falar sobre isso, sobre o meu background, como é que foram os meus pais ou os meus avós? Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar essas coisas aí. E por que eu digo isso? Porque eu tenho um sonho, e eu tenho outros empresários que também têm esse sonho. Eu conheço aqui, por exemplo, o Antônio Torres, da Forte Leve, todo mundo aqui conhece a Forte Leve. Ele sempre fala, eu gostaria que cada funcionário da minha empresa fosse treinado para falar dessas coisas, essas coisas da grande comissão, para falar desses valores, para falar da paz do cristianismo, para falar do evangelho de uma maneira geral, porque é uma coisa interessante, no mundo que a gente vive hoje, com tanta facilidade de viajar, né? O meu avô, quando veio da Espanha para cá, a primeira viagem dele demorou 29 dias, hoje com 10 horas, 11 horas, você pega um voo em São Paulo, seja lá qualquer capital brasileira, você já está em Madrid. Então é impressionante a facilidade que a gente tem de poder treinar e de poder fazer as coisas. Às vezes a gente ainda fica acabando reclamando, e com essas novas tecnologias, né? Como os treinamentos hoje são muito mais fáceis. Você imagina você fazer um treinamento lá atrás, com tudo isso, o mundo está mudando, e esse hoje, uma plataforma digital, um celular, não sei se você sabe, quando Abraham Lincoln ele foi assassinado, a notícia do assassinato de Lincoln para chegar na Europa demorou 6 meses. Quando já Armstrong pisou na Lua, né? Estou falando aqui uma sequência de eventos, em segundos, mais de 600 milhões de pessoas estavam sabendo daquilo. Então hoje esses treinamentos, nós temos que saber usar essa tecnologia, e isso que a gente tem que fazer. Agora, não adianta eu ficar falando de treinamento, é uma coisa tão interessante. Eu estava fazendo uma viagem a Gana,
e eu parei numa fábrica de caixões. A gente nunca pensa na morte, é um negócio tão estranho, né? A gente fala no treinamento, de treinar melhor e tal. Mas em algum dia na minha vida pessoal, eu achei interessante que em Gana, você tem a possibilidade de você escolher o tipo de caixão que você quer ser enterrado. E a maioria das pessoas, elas pegam e, olha, eu quero assim. E esse caso aí, estava fazendo um caixão que esse cara, a maior coisa que ele gostava era da Land Rover que ele tinha, do carro. Então ele mandou fazer um caixão, isso é um caixão funerário, ele faleceu e ele vai ser enterrado nisso. Olha que coisa interessante. Quais são os seus objetivos? Eu não posso falar aqui de treinamento se eu não for treinar seu coração. Se você quisesse ter um tipo de caixão, que caixão que você gostaria de ter? Né? Você que é dono de empresa, vamos falar de treinar seus colaboradores e tal, mas e você em si? Quais são os seus objetivos? Então eu achei incrível alguém querer ser enterrado com a figura do carro que eventualmente ele poderia ter. E eu estou dizendo tudo isso, que é importante a gente ter, e eu falo agora como cristão, eu sou apaixonado, eu não consigo falar de nenhum assunto sem falar de Deus. E você me desculpa, eu não estou aqui para fazer proselitismo, eu quero falar de treinamento, mas por que eu acho que isso é importante? Se você olhar ali, o cristianismo, que ele é importante para nós, para nossas famílias, para os nossos colaboradores, em 1900, 82% dos cristãos do mundo vivia no hemisfério norte. Agora isso viveu, e só tinha 18% vivendo no hemisfério sul. Agora em 2020, olha só como isso mudou. 33% vivem no hemisfério norte e 67% vivem aqui no hemisfério sul. Então aqui no hemisfério sul eu não posso falar de nada, não posso falar de mercado, eu não posso falar de treinamento sem levar isso em conta. O cristianismo, ele está aqui na região sul. E por que eu disse no hemisfério sul? E por que eu falo isso? Porque no hemisfério norte e principalmente na Europa, e digo isso com dor no coração, eu não posso falar de treinamento sem levar em conta, por exemplo, esse vídeo que eu quero te mostrar. Olha só que coisa interessante isso. Esse vídeo ele tem um som, viu? Se você pudesse colocar. É uma pena, não está saindo o som, mas isso é uma cena muito comum, o que está acontecendo hoje na Europa, que são a destruição de igrejas. Por que eu falo isso? Porque eu não consigo falar de nenhum tipo de treinamento, pensar em nenhum futuro na minha esposa, se essa parte da minha alma, da minha religião, ela não for levada em conta. Isso é muito ruim. Essa coisa mais comum, se a gente pensar, por exemplo, a Europa, que é a terra da reforma protestante, né, o número de igrejas que estão sendo fechadas, esse é o som eu estava falando porque não tinha o som. Pode colocar, por favor. Então é isso, eu só não precisa voltar não. O que eu queria falar é que a gente tem que levar isso em conta. E por que eu tenho que falar sobre essa questão de valores, ou até de evangelismo? Porque eu acho que eu tenho a oportunidade de compartilhar com todas as pessoas, sem fazer nenhum tipo de proselitismo. Por quê? Se você me perguntar para mim, a Bíblia hoje é o maior manual que eu tenho de economia. É o melhor manual que eu tenho de negócios, e eu falo da Bíblia no treinamento da minha equipe. Eu falo desses valores, eu falo de tudo aquilo que eu tiver. Por quê? Porque ali eu encontro, por exemplo, não tem nenhum livro que fala mais contra a preguiça do que a Bíblia. Não tem nenhum livro que fala, por exemplo, da importância do trabalho, da lealdade, do que a Bíblia. Sobre tributação, sobre economia. Eu não vou tratar sobre isso porque eu não tenho muito tempo. E outra coisa, o que é interessante? Eu não tenho restrição para falar sobre isso. Eu falo com os meus funcionários, eu falo em todos os locais sobre aquilo que me influencia, porque não tem ambiente melhor do que esse ambiente de valores, de lealdade, que a gente compartilha através da Bíblia, e como isso pode motivar realmente a minha equipe. Então, eu trabalho muito nisso. Pregue a mensagem, fale sobre esses valores, não importa se está no tempo ou se não está no tempo, porque eu nunca encontrei nenhum treinamento na minha equipe, nos meus funcionários, que eu não possa falar nisso e que não tenha melhorado o ambiente. Eu estou dizendo que você vai aqui aprender novas tecnologias, que elas vão ser muito bem-vindas, mas eu quis fazer um negócio diferente. Não vou falar sobre coaching, isso é muito importante, mas eu quero falar dessas coisas, desses valores, daquilo que está na Bíblia, para estimular você a trabalhar um pouco sobre isso, porque nós somos responsáveis não apenas por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que a gente deixa de fazer.
Às vezes eu fico envergonhado, mas eu não vou tratar disso. Eu vou chamar um coach para falar treinar a minha equipe, sem falar desses valores. Existem inúmeros valores, a gente vai ver alguma coisa que a gente pode comentar sobre isso. E o que eu acho mais incrível, por exemplo, de valores, é poder entender aonde é que eu vou fazer o treinamento, que país que eu e você vivemos. Olha que coisa incrível isso. Isso aqui é um mapa, por exemplo, dos riscos de furacões. A gente viu agora inúmeros furacões que estão acontecendo por aí. Se você pegar lá a América do Norte ali para cima, eu não coloquei ninguém ali na América do Norte aqui. Mas se você colocar aqui na América Central, a América do Norte, Estados Unidos, tem uma incidência muito grande. Olha a incidência que você tem na América Central, Cuba, Bahamas. E se você colocar aqui para baixo no Brasil, é praticamente zero a incidência de furacões. Então é incrível eu ter uma empresa, eu poder treinar os meus funcionários com esse tipo de país. Então acho que eu preciso ter um pouco de um coração agradecido pelo país que eu tenho, aonde eu vivo, em relação a essas coisas, que a gente possa fazer esses treinamentos. Ou seja, às vezes a gente tem tantas dificuldades e a gente esquece de agradecer aonde eu estou em relação eventualmente aos meus concorrentes e assim por diante. E às vezes a gente não tem ideia das dificuldades. Eu fui num evento, por exemplo, na Lituânia. E é tão interessante que eu estava conversando com alguns empresários cristãos de lá, e eles me contaram uma história, eu achei tão interessante isso, que eles tinham uma montanha, e que eles gostavam lá de colocar cruzes, né, simbolizando a fé, os valores que eles tinham. Mas aí houve um acordo entre a antiga União Soviética e a Alemanha nazista, e no dia que a Alemanha invadiu Paris, foi o mesmo dia que a antiga União Soviética invadiu a Lituânia, aí se tirou todos esses valores. Eles me contavam, por exemplo, das histórias dos seus avós, como foi sem ter esses valores que eu estou falando, a dificuldade que tinha de se falar de um funcionário, de se falar de uma empresa, sem falar de valores. E era interessante que a primeira coisa que eles fizeram nessa colina, quando chegou o regime soviético, foi destruir todas essas igrejas. Eles contam como isso prejudicou a sociedade. Aí eles iam lá à noite e colocavam 2, 3 cruzes. No dia seguinte, o regime soviético ia lá e destruía essas cruzes. Eles foram lá 7 a 8 vezes colocando novamente essas cruzes, até que um dia o regime soviético acabou desistindo. E eu achei tão interessante que os empresários dão um valor tão grande nessa. Isso eu estou falando de empresários, estou falando de gente que mexe com o negócio. Hoje você tem mais de 100 mil cruzes nessa colina. Quer dizer, a importância, a gente sempre gosta de dizer o seguinte: eu não dou valor na saúde a não ser quando eu estou doente. Eu não dou valor na comida, a não ser quando eu estou com fome. Eu não dou valor, às vezes, na minha religião ou na minha fé, até o dia que eu seja proibido de exercer isso. Então eu estou te falando sobre treinamento de colaboradores, da importância da gente ainda estar num país que a gente tenha fé e que a gente não possa ter esse tipo de coisa que se viveu por lá. E eu quero dizer aqui, quero fazer um testemunho aqui desse trabalho incrível, por exemplo, do pastor Elias junto ao GKPM. Olha, você deve participar do GKPM como empresário, pela oportunidade que você tem de visitar tantos lugares. Isso aí, por exemplo, é uma foto que o pastor Elias acabou me proporcionando. Eu fui visitar hoje Mossul, né, no Iraque, que é a antiga Nínive. Se você pegar a antiga Nínive, é uma cidade de comércio, de muita coisa. Ela foi uma cidade que depois foi ocupada pelo Estado Islâmico. Ali ele fez o califado e ocupou basicamente 1/3 de todo o Iraque, e tudo praticamente foi destruído, e principalmente em relação às igrejas. Então, se você conversar com o empresário do Iraque, o desastre que foi essa falta desses valores, você tinha aí, por exemplo, mais de 2 milhões de cristãos. Hoje você não tem 100 mil cristãos. Na antiga Nínive, que é uma cidade bíblica, cidade de muito comércio, cidade de inovação daquela época. Por quê? Porque aquilo tudo foi destruído. Então isso é interessante, como o GKPN te dá essas oportunidades de você poder conhecer essas coisas e treinar melhor o seu coração, saber como encarar a sua empresa. E foi tão interessante que nessa luta, eu fiquei tão tocado por isso, porque é o que eu estou dizendo, é fácil você falar na sua empresa hoje, e pode ainda falar sobre valores. Agora você imagina lá onde você era atacado apenas pelo fato de você ser cristão. O que me impressionou muito, mesmo você tendo ali o Talibã,
as pequenas cidades ao redor é que foram o anteparo contra a expansão do Talibã no Iraque. E é tão interessante que o Talibã era contra, eles davam 3 mensagens para os cristãos: ou se converta, ou pague, ou morra. Ou seja, você tinha que pagar uma taxa para você ficar lá. E aí aquelas coisas, houve aquele genocídio cultural, aquele de 2 milhões caiu para praticamente 100 mil, mas eles faziam questão de colocar uma cruz na entrada do vilarejo, mesmo sabendo que o Talibã estava ali. Então que coisa incrível. Às vezes a gente fica com vergonha de vir aqui falar sobre um treinamento, falar de fé, falar de Bíblia. Imagine lá que você não pode. Então era sobre isso, sobre esses testemunhos que eu queria trazer para você. E eu acho assim, hoje 97% dos cristãos, eles praticamente nunca falaram de valores, nunca falaram de Cristo, nunca falaram de Bíblia. Como é que eu posso fazer isso sem testemunhar isso num treinamento da minha equipe? Sabendo que mais de 70 mil pessoas morrem todos os dias nesse mundo hoje sem serem alcançadas. Eu peguei isso daí antes da pandemia para não poder afitar. Isso significa que em 2019 26 milhões de pessoas morreram. Se eu tenho alguma preocupação com o meu colaborador, eu tenho preocupação, puxa, com a eternidade dele, com a mensagem, o que ele pensa da família, o que ele pensa, como é que ele vai se aposentar, qual é o final da vida dele. Eu tenho que ter essa preocupação, senão o meu treinamento ele não é completo. Então por isso que eu quis dizer que eu trouxe uma apresentação um pouco diferente para falar sobre isso. E eu fiquei encantado que o resultado, por exemplo, da arrecadação ou do leilão, por exemplo, desse quadro aqui é para a Ucrânia. Eu estou falando isso porque às vezes você está meio desconfortável, você é um desses empresários que não é cristão, que nunca se preocupou com isso. Imagine, por exemplo, se é uma das igrejas lá de Kiev, na Ucrânia, aonde, imagine essa igreja aqui, nas portas você tem que colocar sacos de areia pelas bombas que continuam caindo numa guerra. Então, mas eu não vou falar num treinamento sobre essas coisas. Imagina na Ucrânia, que uma guerra como essa, como é que você pode chegar numa igreja sem você ter esse tipo de coisa? Então, eu acho que essas situações é que nos animam a poder falar. E, por exemplo, lá na Ucrânia, eu fiquei tão tocado, porque nesse bairro aí, por exemplo, próximo, estava praticamente todo destruído pela guerra, com a invasão da Rússia, mas isso daí é a sede da Sociedade Bíblica da Ucrânia. E você não consegue imaginar como você está num país em guerra, e a Sociedade Bíblica, quer queira ou quer não, é um estabelecimento comercial que vende, que produz Bíblias, né? A hora que eu cheguei lá naquela adesivinho ali, que está pregado ali em verde, aquilo está escrito em ucraniano, aberto. Que coisa incrível, né? Um país está em guerra e as pessoas continuam falando de valores. Então, se eles falam lá, como é que eu não posso falar de valores num treinamento? É isso que eu quero dizer. Você nunca vai conseguir fazer um treinamento completo se você não falar sobre essas coisas. Isso é só para te contar um pouco, saindo um pouco aqui do nosso objetivo, mas para te contar esse drama e como esse pessoal precisa de ajuda. Isso aí, por exemplo, é um Novo Testamento distribuído pelos Gideões. Você pode ver que a cor aí é típico das Forças Armadas, distribuída aos soldados que estão em batalha lá na Ucrânia. E você não tem ideia da oportunidade que você tem de ver coisas como essa. Isso aí, por exemplo, um soldado estava numa trincheira estudando a Bíblia, né? Que coisa incrível. A gente fala, os valores não são importantes. Você imagina quem está ali numa trincheira, né, com uma soldada, e os resultados são tristes de você ver, perto de um lugar onde a gente estava passando lá, um pastor estava me comentando, isso aí são soldados que acabaram falecendo, né? Então como é que eu posso falar sobre isso? Eu por exemplo, eu chego para um funcionário meu, e isso que o meu treinamento vai ser diferente aqui, não vou fazer proselitismo, não importa se ele seja espírita, o que ele seja, mas eu gosto de chegar para ele e falar assim, eu tenho um presente para cada um dos meus colaboradores, e dou uma Bíblia para eles. Eu não quero fazer isso. Você não precisa fazer isso. Eu estou dando um testemunho do que eu faço nos meus colaboradores. E olha, dificilmente eu tenho algum colaborador que se recusa a receber isso. Por quê? Porque eu quero o bem deles, eu estou preocupado com eles, com esses valores. Ou chego para a pessoa e falo assim, eu quero te fazer um auxílio. Quantos colaboradores que eu não tenho, que às vezes perdem a esposa, perdem um filho num acidente, o que eu vou falar para eles? Vou dar um livro de autoajuda para eles? Não, eu acho que é aí que esse treinamento ele se torna completo, quando ele fala, puxa vida, olha, lá de cima da minha empresa, o patrão da minha empresa, o acionista majoritário, o sócio está preocupado comigo, está me dando algo que seja realmente importante. Esse é o tipo de coisa que a gente acaba fazendo. Não só isso, falar outras coisas, você pode apresentar aí uma série de outras obras. E o que é interessante? É você entender
que essas coisas, quando a gente fala às vezes de igreja, elas são esparramadas no mundo inteiro. E você não precisa ficar falando só da igreja, mas são coisas que permanecem. A gente pode falar aqui sobre várias técnicas. Essas técnicas às vezes elas são atuais agora, o ano que vem elas vão ser diferentes, vem outro cara, vem com outra metodologia, mas há algumas técnicas que permanecem. Isso é uma coisa, por exemplo, incrível, né? Um missionário na China, Hudson Taylor, isso há mais de 100 anos, hoje você tem uma igreja e tem um legado que ficaram de empresários que trabalham nessa igreja. E ele tinha, por exemplo, uma frase que era tão interessante, ele dizia o seguinte, que eu quero aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade, é muito mais importante, porque às vezes você não sabe o que está acontecendo com você, dentro de um problema, alguma grande dificuldade, é entender por que você está enfrentando aquela dificuldade. Então às vezes com esses missionários você encontra frases, você encontra lições que são treinamentos preciosíssimos que você pode realmente levar adiante. E ele fala alguma coisa interessante, né? Porque eu sou o Senhor que te sara. Não sei o que está acontecendo, isso aí, com esse slide, isso é bacana, porque sara assim, às vezes você tem colaboradores que têm algumas dificuldades, você está falando de treinamento, a gente, por exemplo, às vezes lá na usina, quando a gente foi introduzir a mecanização, isso há mais de 10 anos, que coisa incrível, que dificuldade, porque você fazia toda uma colheita manual, e de repente você teve que passar por uma colheita mecanizada. Que dificuldade você vir e trazer, olha, agora tem uma máquina, tem uma colhedeira que vai fazer isso, mas não tem nada mais importante que eu não só ensinar como trabalhar com uma máquina moderna, mas dizer, olha, eu tenho uma mensagem diferente para você, e às vezes nenhum empresário acaba se preocupando com isso. Agora, quero repetir com você, olha que coisa incrível, o país, pode deixar o som, onde eu e você podemos trabalhar. Esse mapinha aí que você está vendo, são todos os terremotos que aconteceram no mundo nos últimos 100 anos, tá? O que você está vendo aí, ó, é a intensidade desses terremotos na escala Richter. Então você está vendo ali, 1964, cada bola daquela vermelha que você está vendo é a intensidade. Então você está vendo como é que aconteceu no mundo todo. Agora, olha que coisa interessante. Está vendo ali aquele buraco ali, ó? O que tem naquele buraco? É o Brasil. Que coisa incrível, a gente não tem nenhuma incidência de terremoto nesse país, o mundo inteiro pipocando e praticamente o Brasil é o único país que não tem isso, né? Que coisa assim, fantástica, como eu tenho que valorizar nesses meus treinamentos e dizer para meus colaboradores, olha o país que incrível que a gente tem, que a gente pode trabalhar, e não passa por essas dificuldades. Essa outra lição que eu tive no GKPN, esse é um pastor, né? Ele é da Bielorrússia, cara bacana, um cara também empresário, que gosta desses empreendedorismo, essa coisa toda. Olha a dificuldade que ele tem, o governo foi lá e fechou a igreja dele. Eu fiquei tão impactado com isso, que ele não pode nem fazer uma reunião como essa, e às vezes ele faz reuniões hoje ali fora da igreja, usando o estacionamento. Por que eu estou dizendo isso? Repetindo, às vezes você está desconfortável que eu estou falando aqui de valores, estou falando de Bíblia, mas a gente tem que falar dessas coisas para que lá na frente a gente não seja proibido de falar isso, ou ficar falando num estacionamento como eles, porque o governo vem e proíbe esse tipo de coisa. Então eu tenho que ficar realmente atento por isso. E eu gosto sempre de colocar algumas frases para os meus colaboradores, e estou colocando rapidamente aí as coisas que às vezes a gente faz apenas para comentar isso. A gente não tem que, eu tenho algumas mensagens que a gente pode falar sobre isso. E eu sempre procuro passar uma mensagem de otimismo. Sabe, a gente tem que procurar. Eu sei que o Brasil, não sei qual que é o seu setor, a gente tem inúmeras dificuldades. Mas o meu avô, ele sempre dizia o seguinte, o Brasil, às vezes ele era um imigrante espanhol, e ele dizia, olha, ele ficava irritado quando alguém perguntava para ele, mas o Brasil, nossa, tem muito problema. Ele falava, não, o Brasil não tem problema nenhum. O Brasil é um país abençoadíssimo. Quem tem problema são as instituições, é uma lei, é o governo. Isso a gente pode mudar, porque o país a gente já tem. Olha que coisa incrível. Você já pensou se você fosse treinar um colaborador, por exemplo, no Sudão do Sul? Só para você ter uma noção, o Sudão do Sul, 93% da população não tem energia elétrica. Vou repetir, 93% não tem energia elétrica, ou apenas 7% da população tem energia elétrica. Eu vou fazer um treinamento num país que nem tem energia elétrica. Isso é uma cena tão incrível que eu achei. Isso aí é um empresário, olha só que coisa, né? Um empresário lá no Sudão do Sul. O que acontece? Ninguém quer ficar sem celular, só que ninguém tem energia para carregar o celular. Então o que esse cara fez? Ele comprou um pequeno geradorzinho a gasolina,
E ele colocou do lado, isso é uma pequena barraquinha, bem miúda. Eu estou dentro dele, aí praticamente você vê, não está cabendo ninguém. Fora tem esse geradorzinho funcionando, gerando energia elétrica, e cada um daqueles equipamentos que você está vendo ali é um celular que ele está carregando. Ele carrega 250 celulares dentro dessa pequena tenda aí. O que acontece? As pessoas saem de manhã, eles usaram o celular à noite, descarregou o celular, então vai para o trabalho, passa lá, deixa o celular carregando, vai trabalhar, ele fica ali, aí quando volta a pessoa pega o celular carregado e paga. É a única maneira de alguém ter um celular, porque 93% não tem energia elétrica. Aí de vez em quando a gente tem algum problema na fazenda, na fábrica de ração, seja lá o que for. Ficamos 15 minutos sem energia elétrica. Eu falo, meu Deus do céu. E 93% dos sudaneses que não tem energia elétrica, e energia elétrica, sabe o que significa? Significa escola, significa hospital, significa um micro-ondas, significa uma geladeira. Eles não têm nada disso, e tem esse tipo de empreendimento. Então nesses treinamentos a gente gosta de colocar muito essas coisas apenas para comentar e trazer sobre isso. Isso aí, por exemplo, também na Guiné-Bissau, a pobreza que tem, né? E como é bonito você ver, às vezes, os treinamentos que a sociedade bíblica faz, usando essas estruturas das igrejas, levando uma mensagem diferente, uma mensagem de esperança. Eu estou dizendo isso porque você fica impactado quando você vê esse tipo de coisa. E por que a gente não faz esse tipo de mensagens também nos nossos treinamentos, levando sobre isso? E eu vou te falar alguma coisa que eu uso junto aos meus colaboradores, e que você vai ficar meio assim. Eu uso um instrumento poderosíssimo que se chama oração. Mesmo que você não seja cristão, eu nunca vi. Eu gosto muito de distribuir a Bíblia, por exemplo. Estou falando isso agora como testemunho pessoal. Às vezes algumas pessoas falam, eu não quero receber a sua Bíblia. Tudo bem, eu respeito. Mas eu nunca ouvi uma pessoa, e quando se recusa a Bíblia, eu falo, mas eu posso fazer uma oração com você? Ele fala, a oração você pode fazer. Nunca ninguém até hoje recusou uma oração. Então mesmo que você não seja cristão, procure pensar um pouco nisso, sobre essa questão da oração, né? Vencendo as dificuldades. Eu não sei qual que é a dificuldade que você tem. Às vezes você está num treinamento, a produtividade você não consegue. Pensa nisso. Faz uma oração, olha, o que é isso que está acontecendo? Qual é o problema? Eu não consigo encontrar uma solução. Às vezes você está esperando uma nova técnica, você está tentando encontrar uma nova saída por algum problema que você tem. Eu uso isso e quero testemunhar. Isso é o tipo de coisa que eu faço junto com os meus, e que aqueles que quiserem orar, ora. E eu gosto muito disso, sabe, que Deus, e eu espero que Deus possa fazer isso também no seu coração. Que Deus possa despertar em você essa paixão para aquelas pessoas que não conhecem. Então você vai fazer um treinamento com os seus colaboradores, que você tenha isso, se olhar naqueles colaboradores, não apenas um braço que está ajudando você na sua empresa, mas puxa, uma pessoa também que merece a minha atenção, que talvez ele não conheça essa esperança que eu tenho, talvez ele não conheça os meus valores. Como é que eu posso passar isso adiante? Então eu uso muito isso, né? E para que Deus cada vez mais ele possa abrir o meu coração, abrir o coração das outras pessoas, para que eu também possa falar sobre isso. Às vezes você não pode gostar, mas eu faço isso e oro para que Deus sempre possa colocar. Como eu orei, falei, puxa, eu vou fazer esse tipo de apresentação lá, o pastor Elias vai ficar bravo comigo, como eu falei, mas eu não consigo falar nada de negócio, daquilo que eu faço, sem poder levar isso. Então que Deus possa colocar a palavra na minha boca, né? E repetindo, quando eu não falo sobre isso, eu estou escondendo um remédio. É como se eu fosse um médico, né? Você imagine aí nessa pandemia que a gente teve, por exemplo, da Covid. Era como se você tivesse descoberto uma vacina do Covid. Tem gente que está morrendo do Covid e você não está dando isso. É como eu interpreto assim as coisas. Eu vejo pessoas que estão se perdendo, famílias que estão sendo destruídas, filhos que estão se afastando, que estão indo para as drogas, e essas pessoas não sabem, os meus colaboradores não sabem como tratar disso. E eu falo, olha, a gente tem uma solução para isso. Então nesse treinamento a gente procura mostrar e deixa as pessoas liberadas para fazerem o que elas quiserem. E eu gosto muito de testemunhar, porque às vezes as pessoas elas são assim, elas são refratárias. Mas eu não quero falar disso na minha empresa, eu não quero tratar disso no meu treinamento. Isso aí, por exemplo, é uma coisa que eu participei em Angola. Esse senhor que está do lado aí, chamado Jorge Vungulip, quando ele era pequeno, ele tinha 15 anos, naquela época Angola entrou numa guerra civil, e ele ficou órfão, seu pai e a sua mãe foram mortos durante aquela guerra, e ele acabou se tornando aquilo que em Angola se chamou de uma
criança soldado. Eles iam para a guerra, começavam a manusear aqueles fuzis, aquela coisa toda. Era um regime marxista e foi tão interessante que ele se dedicou e começou a se envolver naquela guerra, se tornou um soldado cruel e foi subindo na hierarquia do exército de Angola. E acabou se tornando o mais jovem coronel do exército de Angola. E quando ele se tornou coronel, ele foi encarregado de comandar um pelotão de fuzilamento. Era uma guerra e se fuzilavam os seus inimigos. E um dos inimigos daquele regime marxista eram os cristãos, aqueles que defendem aquilo que eu estou falando aqui agora. E foi tão interessante que num desses fuzilamentos, ele encontrou um grupo de pastores e colocou eles lá, ia dar ordem para o pelotão, e ele sempre dava a oportunidade de uma última palavra. E ele falou: olha, se alguém quiser falar alguma coisa, o momento é agora. E um desses pastores se levanta, eles estavam todos ajoelhados, e tira um Novo Testamento do bolso e entrega para ele e fala: olha, que Deus possa te perdoar, porque você não sabe o que você está fazendo. E deu esse Novo Testamento para ele, que ninguém liga, colocou no bolso, deu a ordem, aqueles pastores foram mortos, voltou para casa, colocou aquele Novo Testamento, não abriu. Ele vai para o Congo, vai fazer lá uma reunião e começa a fazer outras coisas e tal. E um dia ele está em Kinshasa, 4 ou 5 anos depois, se esqueceu, mas ele sempre via aquele Novo Testamento, mas ele era marxista, não gostava de religião, não tinha fé nenhuma no seu coração, e de repente ele está num hotel e ele encontra também um Novo Testamento. Aí ele abre aquele Novo Testamento e começa a ler. Um coronel cruel, comandando um pelotão de fuzilamento, abre aquele livro, começa a ler aquele livro, aquilo toca no coração dele, e ele cai em choros, ele cai em prantos e fica tocado por aquilo, volta, quer saber daquele livro que ele tinha ganhado, começa a ler aquele livro, começa a ficar apaixonado por aquele livro, e aí ele quer descobrir de onde veio aquele livro, e aquele livro ele sabe que veio de uma organização chamada Gideões, e os Gideões tinham sido expulsos de Angola por aquele governo marxista, e ele fica tão tocado que ele resolve procurar os Gideões, vai para países vizinhos na África, descobre, resumindo, hoje o coronel Jorge Vungulip, ele é o coordenador dos Gideões em Angola. Que coisa incrível isso! Alguém que era contra, que fuzilava soldados, ele traz isso. Aí você vai falar para mim: eu não vou falar dessas coisas no meu treinamento com os meus colaboradores, eu não vou contar essas histórias que motivam, que inspiram, porque isso que inspira, né? Eu acho que a gente tem que trazer essas histórias verdadeiras que possam motivar os nossos colaboradores, né? Por exemplo, eu gosto de envolver os nossos colaboradores em coisas importantes. Pego esses funcionários, esses colaboradores, falo: hoje nós vamos fazer alguma coisa, uma distribuição, por exemplo, em um presídio. Peraí, o que você vai levar? Eu sempre gosto de dizer: olha, se você está reclamando da vida, se você tem muita dificuldade, lembra só o seguinte: aonde você acordou hoje de manhã? Você acordou em um hospital? Não. Você acordou próximo aí a sua família num cemitério? Não. Ou você acordou em um presídio? Não. Então você não pode reclamar da vida. Você está acordando na sua casa, com a sua família, e faça um dia uma visita dos seus colaboradores em um presídio, para que eles possam despertar, falar: puxa, o que está acontecendo? Como é que eu posso me envolver na sociedade, né? Porque isso é uma coisa que é impactante, como você pode fazer isso, e como você pode testemunhar, não importa se seja famoso, não importa quem seja, que você possa falar dessas coisas com os seus colaboradores, com os seus conhecidos, e assim por diante, para que você possa realmente testemunhar sobre isso. Aí você está lá, por exemplo, você é um colaborador que você está encontrando para lá, pena que não tem som, entrega lá um Novo Testamento, fala alguma coisa para ele, né? Tá lá, pena que o som foi cortado aí, para que você possa entregar, mexendo na pecuária, mexendo na indústria, não sei o que você tem, metalúrgica, indústria de confecção. Esse é o tipo de testemunho, esse é o tipo de coisa que a gente pode realmente levar adiante. E como é que eu faço isso, né? Eu oro, eu não tenho vergonha nenhuma. Nos meus treinamentos, com os meus colaboradores, eu faço uma oração para que Deus me dê uma oportunidade, no momento certo. Não quero fazer proselitismo, não forço ninguém, não enfio nada goela abaixo. Você vai agora, você é obrigado na minha empresa, você tem que... Não, nada disso. Tem aqueles que não aceitam as Bíblias, são muito bem-vindos, continuam trabalhando, mas eu não sei fazer nada sem que eu não possa comentar sobre isso. Eu, por exemplo, eu estabeleço uma meta, coisa interessante. Eu preciso tratar o meu coração. Se eu sei dessas coisas, eu sempre
sempre tenho a oportunidade, eu treino meu coração para que eu possa, junto aos meus colaboradores, eu tenho uma meta, eu quero ver se eu falo com 4 dessa semana, eu vou falar com 10 dessa semana, vou procurar. Como é que você está? Porque a gente fala muito em treinar, né? Faz aquelas reuniões, fala com todo mundo, mas é nunca tete a tete, nunca é olho no olho. Então, de repente, passa, conversa com alguém, como é que está a sua família, como é que está o seu filho, né? Começar a saber o nome, não importa o número de colaboradores que você tem, mas procure sempre ter esse tipo de conta, estabelecer alguns alvos de alguns funcionários, de alguns colaboradores que você possa estar, e por isso que eu sempre tenho algum folheto próximo, porque sempre a gente tem que dar. Bom, qual é o folheto que eu vou dar? Um folheto de autoajuda, um folheto que fala de esperança? Eu prefiro dar um folheto bíblico, eu prefiro dar um Novo Testamento, para que eu possa motivá-lo e assim por diante. Então, onde eu ando, eu vou arrumar minha mala, eu coloco lá o Novo Testamento, porque essa é a maneira de eu poder treinar, em qualquer lugar que eu for. Se você for lá na minha mala que eu tenho meu notebook, no porta-luva da minha caminhonete, está cheio desses folhetos. Se você não tiver pronto isso, naquele momento você tem que procurar levar alguma coisa. Eu acho tão interessante que a gente às vezes não liga para isso, mas tem muita gente que faz esse tipo de coisa. Isso aí, por exemplo, é no hotel lá em Seul, na Coreia do Sul. E eu achei interessante que de um lado você tem o Novo Testamento e de um lado você tem, por exemplo, um livro budista. O que eu estou querendo dizer? Que se eu não fazer isso, alguém vai fazer alguma outra coisa. E se eu acho que aquele livro da direita é o melhor, por que eu não vou falar dele? Porque quando eu não falo dele, alguém está falando alguma outra coisa. Ou está falando budismo, eu não estou nada contra isso. Mas eu quero falar naquilo que eu acredito. Então, nesses treinamentos, eu levo isso em conta. Eu falo, eu procuro esclarecer, eu procuro contar qual que é a razão dessa alegria, desse entusiasmo que eu tenho, porque que Deus faz essas coisas comigo. E realmente, assim por diante. E é tão interessante como você vê essa falta das pessoas, né? Eu não sei se você já percebeu, quando você fala dessas coisas, você se aproxima de alguém. Hoje eu estava almoçando, o Wayne estava comigo num restaurante, e chegou lá uma garçonete para nos atender. A gente estava numa conexão da minha cidade, paramos em São Paulo para vir para cá. Aí nós chegamos, tinha uma garçonete, veio tirar o nosso pedido e tal. Aí eu peguei e dei um Novo Testamento para ela, sem nada, e comentei com ela: olha, se você quiser, vai aqui na página 3, ali na página 3 você vai ver lá, se você estiver triste, se você estiver com um problema de saúde. Aí ela pegou lá, tá bom, obrigado, pôs no bolso, ela veio nos atender e tal. No final, a gente pediu a conta, aí ela virou e falou assim: o senhor tem um desse daí para mim dar também para o cozinheiro? Porque o cozinheiro viu. Então, a sede que as pessoas têm para eu pegar ou ouvir um negócio desse. Então, puxa vida, se as pessoas mais simples querem, por que eu não vou falar disso com os meus colaboradores, que são pessoas extremamente importantes? Então, é isso, eu sempre procuro falar. Isso é uma foto, por exemplo, da África, né? Coisa interessante lá em Moçambique, né? A reunião que a gente tinha lá para entregar um Novo Testamento, como aquelas crianças queriam, puxa, eu queria ter um Novo Testamento também, fazendo fila para que você possa realmente ver isso. E a alegria, né? Quando você dá um Novo Testamento desse, que coisa incrível, né? Então, sabe, não é o fato de você procurar falar isso, mas você não tem ideia como isso te faz bem. Às vezes, num determinado momento, você pode estar meio incomodado aí na cadeira. Mas eu queria ouvir outras coisas técnicas, mas eu vou te falar, experimente fazer isso, sabe? Procure, de repente você dá um presente, você vai ver, se a hora que você dá esse Novo Testamento, você vai ver a alegria, né, de um funcionário te dar um sorriso, falou: puxa vida, ele está preocupado comigo. Porque você pode dar o quê? Pode dar uma camisa nova, pode dar um prêmio de produtividade, a melhor equipe aqui que vai colher cana, nós estamos dando aqui um Fiat Strada, aquela coisa. Mas de repente você dá uma Bíblia para cada um, a alegria que tem, e aquilo vai para as famílias, e depois as mães, os filhos, compartilhando: puxa, que bacana o que vocês estão dando para a gente, isso é a melhor coisa que vocês... Pode ter certeza como isso mexe com seus colaboradores, como isso altera toda essa estrutura e toda essa hierarquia e essa alegria, né, que as pessoas têm de receber. Agora, sabe o que eu acho bacana nesse tipo de treinamento? Porque qualquer treinamento que eu faço com os meus funcionários, eu preciso ter um objetivo. Se eu tenho uma usina de cana, eu vou agora, pessoal, eu quero X toneladas de cana por hectare. A gente tem que perseguir aquela meta. Agora, quando eu faço esse tipo de distribuição, de eu dar uma palavra, de eu dar um folheto, eu não sou responsável pelos resultados. Então eu tenho que cumprir aquilo. Por quê? Porque isso é que a Bíblia fala. A Bíblia só fala para mim assim: ide e falai sobre isso. É isso que eu faço. Isso me dá essa alegria.
Quem vai fazer é aquele livrinho, aquilo que vai tocar o coração, aquilo que vai abrir a alma daquela pessoa, que vai abrir os ouvidos para a mensagem. Se não for para abrir, é do desejo de Deus, e assim por diante. Então eu não sou responsáveis pelo resultado. Isso é uma coisa interessante. Você já pensou em fazer um treinamento sem cobrar resultados? E esse é o tipo de... E aí que vem as grandes surpresas, porque vem aqueles resultados incríveis, a produtividade melhora, porque se cria um laço de fraternidade entre os seus colaboradores, porque todo mundo vai para uma reunião de treinamento, está esperando assim, né, aqueles slides, PowerPoint, aquela coisa, e de repente você chega lá, dá um Novo Testamento e fala, começa a sentir um sentimento de fraternidade, um sentimento realmente de equipe, como essas coisas acabam realmente mudando. E aí, o que te impressiona? É como você vê esses valores tão pequenos. Isso aí, por exemplo, foi uma foto que eu tirei nas margens da rodovia Transamazônica. Eu achei tão interessante, né? Que tinha essa igrejinha tão simples. E eu fico perguntando, como é que eu não posso? O que faz uma pessoa na rodovia, lá na Transamazônica, onde o asfalto mais próximo está a mais de 350 quilômetros, ou seja, ele está a 350 quilômetros de qualquer lugar de terra, são estradas que ele não tem acesso, a construir isso, e de tal maneira que as pessoas possam ir lá e participar. Que isso tem? Que sentimento que isso tem? Porque eu quero pegar esse tipo de sentimento, eu quero pegar esse tipo de esperança e levar para os meus colaboradores. Não tenho nada melhor que eu possa levar na minha equipe e poder traduzir isso, né? E eu acho que a gente tem que sair da zona de conforto. Porque às vezes a gente está, né, às vezes numa vida mais tranquila, eu sei que a gente tem dificuldade, né, mas porque é desconfortável. Quando eu vim aqui falar sobre treinamento, mas eu estou falando sobre essas coisas de valores, estou falando sobre Bíblia, mas eu tenho que sair dessa zona de conforto. Eu não posso ficar só falando das coisas do mundo, se eu não posso realmente levar isso, porque eu e você, quer queira ou quer não, nós somos mulheres, homens de fé. E por isso eu sou levado a agir. Você até não pode ser cristão, mas eu tenho a certeza que você tem a fé em alguma coisa. Eu estava conversando esses dias com um pastor, e eles que estavam viajando num avião, e conversando lá com uma pessoa, a pessoa falou, não, mas eu não tenho fé, e não voo, né? Aí ele virou para o cara e falou assim, não, você tem fé. Não, eu não tenho. Falando, não, você tem fé, por exemplo, que esse avião, ele vai conseguir voar, porque se você não tivesse fé, esse avião aqui ia cair. Você está acreditando que a aerodinâmica, tudo isso vai funcionar. Então é esse tipo de coisa, a gente tem que ter alguma coisa que a gente possa realmente acreditar e levar adiante. E às vezes você vê coisas tão interessantes, olha isso daí, ó, olha que coisa interessante isso. Com o missionário Urias, chama que via a Igreja Assembleia de Deus, são vários irmãos que tem aqui, e nós estamos aqui para poder ajudá-los, orar por eles, protegê-los, para que Deus possa estar guardando a todos eles, que a gente possa estar construindo uma casa do pastor filho, Deus possa estar abençoando o Haiti, Deus possa estar abençoando aqui o missionário Urias. Obrigado, amém. E bem-vindo ao Haiti, irmão Antônio, a sua família, bem-vindo a todos, e obrigado por vir aqui, visitar a obra, conhecer a obra e conhecer o caminho do missionário. Amém. Aqui é o nosso caminho da roça, ó. O caminho do missionário, onde ele vai para pregar, ó. É aqui que a gente vem pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Você deve estar perguntando assim, o que esse cara está colocando esse vídeo na garupa de uma moto num treinamento? Preste atenção no que eu vou te falar. Esse missionário, não sei se você tem acompanhado como é que está a situação no Haiti. O Haiti está um desastre completo. Talvez seja o país que mais rápidos, mais sequestros tem acontecido. Os próprios haitianos hoje eles vivem com medo da situação que está completa insegurança. Aí você pergunta o seguinte, o que é que faz você pegar um sujeito como Urias, uma pessoa extremamente simples, largar tudo que ele tinha aqui no Brasil, pegar a esposa, pegar um filho e ele ir lá para o Haiti? Ele mora num lugar, inclusive a gente foi lá para ver a construção de uma igreja, e chegou lá, eu fiquei tão impressionado com o local onde o pastor morava, que eu falei, olha, a gente deveria, antes de ter construído a igreja, ter construído uma casa para ele, porque não ele, mas o pastor haitiano, ele casado, ele tinha 4 filhos, vivia com o sogro e com a sogra, e com mais 2 parentes ali, numa casinha pequena, eles não tinham nem espaço para cozinhar, tinha que ser fora, né? E a gente foi lá para fazer isso, mas eu estou te dizendo isso pelo seguinte, o que é que faz um cara como aquele brasileiro, como Urias, largar aqui o Brasil
ir para lá naquele lugar inseguro, com o risco de ser sequestrado, morar no local, e aonde ele vai para ir lá na igreja, que vamos dizer assim, entre aspas, seria o local de trabalho dele, ele demora 4 horas naquela motinha, rodando na estrada de terra. Então ele sai cedo, ele viaja 4 horas naquela motinha, vai lá no, entre aspas, no local de trabalho dele, e depois ele volta 4 horas para dormir na casa dele. O que motiva uma pessoa a fazer isso? Porque às vezes eu tenho funcionários, colaboradores, que às vezes eles têm que viajar 20 minutos de ônibus no ar-condicionado e eles reclamam. Ah, mas não sei o quê, porque o ônibus e porque não sei o quê, papapá. Então eu preciso mudar. Eu preciso descobrir o que aquele cara tem, qual é a paixão que ele tem para fazer aquele negócio. Porque eu gostaria de ter esse tipo de paixão em cada colaborador da minha empresa. Que o cara pudesse fazer a coisa assim, independente daquilo, né? Então esse tipo de coisa que eu falo para você, que a gente tem que procurar descobrir, essa esperança, esse sentimento no coração, para trazer para os meus negócios, para trazer, e não tem nada melhor do que eu possa realmente fazer em relação a isso. Então essas coisas que eu procurei aqui trazer para você. Ou então é tão interessante, isso é uma foto, por exemplo, que eu tirei lá no Chad. Eu não sei se você sabe, há 2 anos o Chad foi considerado o pior lugar do mundo para se nascer. O índice de mortalidade pré-natal no Chad é de 15:1. O período pré-natal é aquele do nascimento até 30 dias. Nesse período, de cada 15 nascimentos, morre um bebê. Qualquer país civilizado, com um mínimo de dignidade, isso é de 50 mil, ou de 60 mil, ou até 70 mil nascimentos para uma morte. O Chad é 15:1. Um lugar horrível, um lugar onde ninguém gostaria de nascer. O que faz esses irmãozinhos, né? Essas pessoas tão simples, pegarem motos, pegarem bicicletas, para fazer isso também, sem ganharem nada? O que essas pessoas têm no coração? Eu preciso descobrir, mesmo que eu não seja um cristão, porque eu não consigo encontrar em nenhuma empresa, em nada do que eu possa chamar mercado, alguém que tenha no coração esse tipo de fidelidade, esse tipo de vontade, esse tipo de força para fazer isso. Então eu preciso descobrir, é isso que a gente tem. Olha, eu vou contar essa história para você. O que motiva essas pessoas? E esse tipo de motivação que eu quero trazer para os meus colaboradores, que eu quero trazer para a minha empresa. Essas pessoas saírem por aí sem nada, sem um sapato digno, e sair por aí, e sair sorrindo, e sair contente. Então não consigo falar em nada de treinamento em que eu não possa realmente levar isso. Eu sempre gosto de falar isso, tem esse versículo, né? Queremos ver a Jesus, é isso que eles querem fazer. Eles querem contar, e querem comentar, e querem levar adiante. O que eu acho que é tão interessante? Veja, não sei se você sabe, esse último item que saiu agora, ó, de cada 3 bebês que estão nascendo hoje, por exemplo, nesse momento aqui em Curitiba, pelo menos um vai viver até os 100 anos. Que coisa incrível isso, né? O que significa de uma maneira geral? Que aqui nessa plateia, você pode ter certeza, hoje você vive muito melhor do que viveu o seu pai, ou muito melhor do que viveu o seu avô. Então isso é motivo de eu ser grato. Eu procuro passar essa mensagem de otimismo, né? Essa mensagem, olha, as coisas, apesar de tudo, elas têm melhorado na saúde, melhorado na educação. Então eu tenho que ter essa visão um pouco mais otimista. E às vezes, repetindo, você encontra coisas muito interessantes. Isso é lá no interior do Nordeste, num lugar extremamente pobre. Isso aí é um senhor chamado Marcos. Olha que coisa interessante. Ele tem um negócio, ele é empresário como eu e como você. Qual que é o negócio desse? Ele tem uma funelaria. Você está vendo aquilo ali? Aquilo ali é uma funelaria. E nessa funelaria, quando chega domingo, ele tira os carros, ele tira todas as ferramentas, ele monta uma igreja. Ele tem uns banquinhos de madeira, vai lá e monta uma igreja, e domingo ele é um pastor. Durante a semana, ele é um funileiro e pintor. De segunda a sábado ele está trabalhando lá. Chega no domingo, ele fica um pastor. O que faz uma pessoa dessa a se envolver e a fazer esse tipo? Então, esse tipo de coisa eu também gostaria de ter na minha empresa. E é tão interessante que eu estava comentando com o Marcos, e ele falou o seguinte: olha, essa paixão, essa vontade que a gente tem do Evangelho, é porque Deus, ele não chama os desocupados.
Achei interessante. Então ele é funileiro e trabalha e faz todas essas coisas e vai realmente aí adiante. Eu vou correr um pouco, né? Que a gente fala, o meu tempo está se esgotando aqui já. Isso é uma coisa que a gente fala muito, que não tem esses valores, que chama a janela 1040. Não sei, quem sabe o que é a janela 1040 aqui? Todo mundo sabe, né? Janela 1040 é uma posição geográfica no mundo onde esses valores não podem ser compartilhados. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você, em termos de treinamento. Alguém conhece aqui a janela 818? A janela 818 é o horário do seu dia. Você acorda e começa a trabalhar às 8 da manhã e você vai terminar às 18 da manhã. O que você faz das 8 às 18? É também uma janela que você possa compartilhar esses valores que a gente está falando. Eu falo isso muito para os meus funcionários, meus colaboradores. O que você está fazendo durante o seu dia? Só trabalhando, só cortando cana, só colhendo soja? O que mais? O que você está fazendo? Eu tenho uma janela de coisas que eu posso compartilhar, que eu possa contar realmente para os outros e que eu possa levar adiante em relação a isso daí. Então a janela 1040 onde está a maioria dessas pessoas, né? Olha que coisa interessante, como a gente associa isso com o negócio. 86% dos grupos e povos não alcançados está nessa janela 1040. O que tem lá, né? Eu sempre gosto de mostrar isso onde eu falo. Lá você tem as mais altas taxas de desemprego, os mais pobres do mundo, mas só que lá é onde você tem também o Coffee Belt, onde o café é uma das principais culturas que tem. Nós, como brasileiros, nós somos o maior produtor e o maior exportador de café. Então olha que coincidência, né? Eu sou o maior produtor, o maior exportador de café, que é uma das principais economias dessa janela onde esses valores não são compartilhados. Então, puxa, como é que eu não posso levar isso adiante? Isso é uma outra coisa que eu achei muito interessante, em que eu vi lá com o pastor Elias, por exemplo. Isso aí foi na Síria. Olha só que interessante, lá os cristãos eles eram marcados com um C nas suas casas, o Estado Islâmico chegava e marcava isso, e ali dizia, olha, ou você vai embora daqui, ou você se converte, porque se você continuar aqui, a tua casa está marcada, e a gente vai voltar aqui, e vai matar você, a sua família, a sua esposa, e assim por diante. E aquelas pessoas, elas não saíram de lá. Isso aqui é só um vídeo rápido para te mostrar, que eu, pastor Elias, a gente fez lá. Olha que coisa, isso aí é uma cidade chamada Homs, que tinha 2 milhões de habitantes, isso na Síria, né? Olha só como é que essa cidade ela foi completamente destruída. Isso é uma experiência que o GKPM me deu, é uma coisa incrível. Às vezes a gente está aqui, eu tenho vergonha de falar sobre cristianismo. Olha só lá o que esses cristãos, o que uma guerra acabou levando. Uma cidade inteira, 2 milhões de habitantes, ela foi completamente destruída. Então só para te contar como é importante a gente pegar e levar essas coisas adiante, a gente possa realmente falar sobre isso. Isso é outra coisa que me impressionou muito. Isso era o pastor Fuad. Esse pessoal todo com essas ameaças, aí era uma das construções que eles tinham lá na igreja. Aí o Estado Islâmico colocava lá o ISIS, né? O sinal de uma AK-47, de uma arma, e mandava mensagem, saia daqui. Eles não saíam de lá. Isso é uma coisa que me impressionou muito no GKPM, esse trabalho de construir casas para essas pessoas que foram lá destruídas pelo Estado Islâmico. Então, eu não posso falar disso. Imagina esse pessoal aí que vive e que não tem nem condição, né? Eu vou pular esse vídeo que meu tempo está indo, também não vou falar mais sobre isso. Eu estou vendo que eu já cortei, a gente começa como bom espanhol, esquecendo de falar nisso, né? Isso aí é uma igreja na África. Olha só que coisa interessante. O que eu estou querendo mostrar com isso aí? Olha a alegria desse pessoal numa igreja, né? E assim, tem gente aí que caminhou o dia inteiro para chegar nessa igreja. Só para comentar para você. Por que eu estou mostrando isso aí para você? Um lugar que tem lá um chão batido, uma casa extremamente simples, uma construção assim da mais simples possível. Eu falei, sabe, eu gostaria de ter essa alegria presente nos meus colaboradores, né? A gente tem gente que está carrancuda, a gente está reclamando, e hoje não sei o quê, não quer trabalhar direito, a produtividade é baixa. O que eu preciso fazer para ter esse tipo de alegria espontânea entre os meus colaboradores? Então no treinamento eu tenho que falar dessas coisas, e quando eu falo sobre isso, eu consigo descobrir e levar isso daí adiante. Eu não vou falar da Coreia do Norte, a gente não tem tempo para comentar as coisas que acontecem lá, né? Aí você podendo compartilhar isso, por exemplo, lá na África, são coisas tão interessantes. Então, o que você pode dizer, uma série de coisas, o que eu falo para os meus colaboradores, desculpe que eu queria comentar mais coisas sobre isso, mas eu acabei me perdendo um pouco aqui, realmente no tempo. Isso é uma coisa, isso aqui é uma coisa. Será que você podia voltar só um pouquinho? Acho que eu queria voltar
esse vídeo aqui. Olha que coisa interessante que eu queria só te comentar para você. Às vezes você não tem ideia de quantas pessoas precisam dessa mensagem, às vezes de colaboradores que você tem. E eu queria só que você prestasse, praticamente isso aí é o último vídeo que eu vou colocar aqui, porque meu tempo está acabando. Preste só atenção nesse vídeo, como eu preciso passar essa mensagem para os meus colaboradores e para tantas pessoas. Hoje na cerimônia do Maio Laranja, uma das coisas que foram feitas aqui, entregue à ministra Cristiane Brito, foi a Bíblia em Braille. Porque naquele trecho de Atos, quando os apóstolos estão caminhando pelo caminho de Emaús, fala que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer ao Senhor Jesus. E nós não podemos ter olhos de pessoas ou de crianças como o Miguel impedidas de conhecerem a palavra. Por isso eu estou aqui com o Miguel e ele vai ler um trecho de Salmos. Ele vai ler Salmos 128:1, né, Miguel? Em Braille. Posso começar a ler? Pode. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Amém. Deus abençoe, Miguel, e que você, através da leitura do Braille, possa ter sempre acesso à palavra de Deus. Então, todo mundo precisa ter acesso a essa mensagem de esperança. Eu não sei quais são os colaboradores que você tem na sua empresa, mas eu não consigo falar sobre nenhum tipo de treinamento que eu possa fazer nas minhas empresas e que eu não posso falar dessas mensagens de algo que eu procurei colocar aqui para você nessa noite. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, porque o que eu mais gostaria, e eu falo muito isso para os meus funcionários, eu posso fazer o treinamento que for. No final desse treinamento, eu quero que a gente tenha mais produtividade, eu quero que a gente tenha mais eficiência, mas o que eu quero para cada um deles, e isso eu falo sempre, independente deles serem cristãos, eu quero falar para você aqui, nessa noite, você que é um empresário e que não é cristão, o que eu mais desejo é que você possa aprender aqui a treinar melhor os seus colaboradores, a treinar melhor o seu coração, mas o que eu mais quero do meu coração para você é que você não apareça diante de Deus no final da sua vida de mãos vazias. Você possa ter treinado os seus colaboradores, você possa ter eficiência, você possa ter produzido uma série de coisas, mas você também levou essa mensagem para os seus colaboradores e você possa aparecer diante de Deus: olha, eu não estou de mãos vazias, eu tenho um resultado a apresentar. Esse é o desejo que eu tenho para cada um de vocês. Muito obrigado.